Já podemos iniciar. Eu vou fazer os cânticos hoje mais uma vez. Estou treinando. Iniciar com uma oração. Querido amado Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos por mais um dia. Agradecemos por mais um dia em nossas vidas. Principalmente agradecemos pela sua presença neste dia em nossas vidas, Senhor. Agradecemos pela noite que tivemos. Agradecemos por tudo de bom que acontecerá durante este novo dia, de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós durante este dia. Agradecemos, Senhor, pelo alimento que temos, pelo conforto da nossa casa, quando sabemos que tanta gente neste momento pode nem ter essas condições. Nós somos privilegiados por tê-lo em nossas vidas, mas principalmente somos privilegiados pelas bênçãos que recebemos de Ti, pela Tua compaixão, pelo Teu amor. Agradecemos por tudo isso e pedimos que esteja com cada um que nesse momento está iniciando seus trabalhos, as pessoas que estão na área da saúde, as pessoas que estão garantindo a segurança, Senhor, da nossa cidade, garantindo os serviços mínimos básicos, Senhor, para que tudo aconteça. E abençoa também todas as pessoas que nesse momento terão que voltar ao trabalho, reabertura do comércio, que as pessoas tenham consciência, que façam isto com segurança, com tranquilidade, para que não retornemos, Senhor, a uma situação ruim, a uma dificuldade, temos que voltarmos ao isolamento, temos que voltar novamente, Senhor, um passo atrás. O Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor rege tudo o que acontece neste mundo, dá sabedoria a cada um, Senhor, que coloque o pé para fora de casa. Esteja conosco durante esse devocional, que seja de seu agrado, que possamos compreender melhor da sua palavra, que possamos ser confortados, que possamos ser principalmente animados, Senhor, para iniciar mais um dia, sem tirar o foco de Ti, sem tirar, Senhor, a concentração na Tua palavra e na vida eterna, que é o que realmente nos diferencia e que nos dá esperança para todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, que foi dado em sacrifício, que escolheu se sacrificar, que cumpriu o sacrifício, morrendo na cruz para nos salvar do pecado, mas que ressuscitou e que nos aguarda junto contigo, que pedimos, agradecemos e oramos. Amém. Compartilhe a tela. Ok. 64, ordinário de capa preta, bom estarmos aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? Desculpem. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e com louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Amém. Sérgio, quando quiser. Bom dia a todos. Bom dia. Compartilhamento ok, Sérgio. Oi? Já está ok o seu compartilhamento. Só confirmando. Não, a tela do Zoom entrou bem aqui, pronto. Agora foi. Ok. Hoje nós vamos falar sobre a vida na prisão. Então esse foi um pouquinho do tema baseado num personagem bíblico específico, mas a gente vai começar falando de outro personagem que a grande maioria já deve ter ouvido pelo menos falar, se não é que conhece. Então eu queria começar falando do Mandela, Nelson Mandela. Ele passou 27 anos numa prisão e ele, apesar de vir de uma família de certo prestígio na África do Sul, de ter estudado direito, ele decidiu lutar pela igualdade do seu país. A África do Sul passava por uma dominação europeia com ingleses, holandeses e até franceses por muito tempo, e o governo que se instituiu lá com base inglesa tinha um regime chamado apartheid que segregava brancos e negros. E isso durou até a década de 90, incrivelmente. Mas ele, quando jovem, decidiu lutar contra esse modelo que foi imposto a eles e, de certa forma, ele abriu mão de tudo que ele podia ter em termos de tranquilidade, em termos de vida, né? Cotidiana, ele podia ter se mudado, ele podia ter feito uma série de coisas pelo prestígio da família, pela faculdade, enfim. Mas ele decidiu lutar pela igualdade no seu país e contra esse regime que havia sido imposto. E nesses 27 anos que ele passou na cadeia, ele se tornou mais forte e inspirou mais pessoas do que no seu período de luta fora da cadeia. É engraçado porque as fotos que a gente tem do Mandela ou são dele jovem, com seus 20 e poucos anos, ou dele mais velho, depois desses 27 anos de cadeia. Né? Raramente você encontra alguma imagem dele dentro da cadeia. Mas ele se tornou mais forte lá dentro do que fora. E por que isso? Eu trouxe 3 frases do Mandela, 3 pensamentos dele, que ajudam um pouquinho a explicar por que ele se tornou mais forte lá dentro do que fora. A primeira é, se você quer fazer as pazes com seu inimigo, você tem que trabalhar com ele. Em seguida, ele irá tornar-se seu parceiro. A segunda frase é, quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade,
eu sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. E a última, ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Então essas 3 frases refletem um pouco do período que ele viveu na cadeia. E ele tomou uma decisão. Ele podia deixar esse ódio crescer, ele podia deixar essa diferença entre brancos e negros em seu país se tornar mais ferrenha e culminar em atos muito mais violentos. Ele podia levar tudo aquilo para a vida inteira, mas ele decidiu direcionar o seu pensamento para essas 3 frases entre muitos outros pensamentos que ele teve. Um amigo meu postou uma imagem, né, recentemente, e eu achei muito interessante. Essa daqui, ela está um pouquinho borrada, mas eu acho que dá para ver, sobre o que é a vida na prisão. A gente normalmente tem 2 opções, né? Ou a gente vai olhar para o negativo, ou a gente vai olhar para o positivo. Então, nessa imagem, enquanto um preso está focando nas grades, o outro está focando no que existe lá fora. A prisão é um ponto de vista. Ela pode ser um período para se aprender o mal ou para se exercitar o bem. E aí eu queria falar de um personagem específico, que é Paulo, o apóstolo. Atos capítulo 16 diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram. Aqui Silas estava junto com Paulo, mas Paulo passou por outros períodos de prisão. Então, o meu personagem, né, a pessoa que eu escolhi na Bíblia para falar em princípio, é de Paulo. E eles estavam lá pregando o evangelho, e óbvio, quase todas as cidades que eles iam, os judeus se inflamavam e queriam ou expulsá-los ou acabavam se convertendo. Então essa era a dualidade da pregação do evangelho no primeiro século. Se você ia às cidades judaicas, ou você era odiado, ou você tinha o evangelho aceito. E quando eles iam para as cidades gregas, isso não era muito diferente. Ou eles se convertiam, ou eles acabavam achando que aquilo tudo era uma loucura e que Paulo e os outros, né, discípulos e apóstolos que pregavam, tinham que ser jogados de lado, ignorados ou até maltratados. Versículo 24, o carcereiro colocou-os no cárcere interior. Tá? Essa prisão não é a prisão, provavelmente, onde Paulo ficou. Onde ele estava não devia haver nem uma janelinha, nem esse vasinho de flores que depois colocaram. Então, o cárcere interior, a gente pressupõe a parte mais isolada da prisão. E eram celas realmente muito pequenas, a grande maioria em chão de terra, e com algumas grades, pouquíssima ventilação, pouquíssima luz. E mais do que isso, eles tiveram os pés presos nos troncos. Por volta da meia-noite, então a gente imagina que eles tiveram um dia muito agitado, pregando, depois apanhando, depois tendo as roupas tiradas e depois sendo presos. À meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando a Deus. Eles podiam escolher qualquer outra coisa. Eles podiam escolher dormir, eles podiam escolher murmurar, eles podiam escolher reclamar de Deus. Olha, Senhor, estávamos no seu serviço e olha o que o Senhor nos deu. Mas eles estavam orando e cantando hinos a Deus.
Depois, quem tiver curiosidade, quem não lembrar dessa história, o carcereiro acabou sendo convertido, né? É uma história de evangelismo na cadeia da forma mais improvável possível. Mas foi isso que aconteceu. Eu queria ir um pouquinho para Filipenses. E aí eu peguei alguns trechos de Filipenses para a gente olhar a visão de Paulo dentro da cadeia. Filipenses é provavelmente a carta que Paulo mais fala de alegria. É a carta provavelmente mais encorajadora que Paulo já escreveu. E ele escreveu justamente na cadeia. O primeiro trecho diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, a visão de Paulo era: eu estou preso, mas isso está contribuindo para o Evangelho. Talvez se eu não tivesse preso, isso não gerasse tantos frutos. A segunda passagem: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2, 14. E a última: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então, Paulo, no primeiro trecho, estava preocupado com o quê? Com o evangelho. No segundo trecho, mesmo preso, ele está dizendo: irmãos, sem murmuração nem contendas. E aí vale a reflexão. Se a gente que está livre, às vezes murmura e às vezes arruma brigas sem sentido, e aí isso vale tanto para o discípulo, quanto para o casal, quanto, enfim. Imagina Paulo preso falando isso. Imagina Paulo privado da sua liberdade, dizendo isso, sem murmuração nem contendas. E no último trecho, ele mostra um pouquinho da mesma coisa que a gente vê naquela imagem dos dois presos. O foco. Onde estava o foco de Paulo? Para frente. Então ele estava avançando para as coisas que estão aonde? Diante de mim. Paulo decidiu não olhar para o passado, não olhar para as razões que tinham levado a sua prisão, sejam elas justas ou injustas do ponto de vista dos judeus, dos gregos, mas ele estava olhando para aquilo que havia na frente. Para quê? Para o alvo. Ele estava indo em direção ao alvo. Pelo prêmio da soberana vocação em Deus, por meio em Cristo Jesus. Então, quando a gente diz eu preciso andar em espírito, é isso que Paulo está mostrando. Em vez dele focar nas coisas materiais, o seu foco na prisão era em coisas espirituais. Então, essa era a vida da prisão, na prisão. Paulo é um grande exemplo de como, nas situações mais difíceis, Deus faz superabundar a sua graça. É como uma flor que muitas vezes cresce na terra vulcânica. Então, depois que um vulcão explode, isso acontece no Havaí, por exemplo, existe uma flor que nasce no meio da lava. Talvez essa flor tenha sido criada por Deus para mostrar para a gente que nas maiores adversidades a gente ainda consegue florescer. E aí eu queria deixar uma conclusão e uma autoavaliação. Qual é a sua prisão? Ela pode não ser necessariamente uma prisão física, mas ela pode ser uma prisão mental. Então, o que tem prendido a sua mente? Quais são as limitações que foram colocadas ou que você mesmo coloca em sua mente? E uma vez que você identifica isso, que alternativas você tem? E aí eu queria deixar uma sugestão. Pega um papel, mesmo que não venha nenhuma na sua mente, e tente escrever. Que alternativas eu tenho para sair dessa prisão? Pode ser uma quarentena, pode ser um relacionamento com dificuldades,
pode ser um emprego que te desgasta, pode ser qualquer coisa que te aprisiona. E aí, a gente tem que olhar o que Paulo fez, o que outras pessoas fizeram. Às vezes, não é sair dessa prisão. Às vezes é mudar o nosso foco dentro dela. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos escapar. Nós vamos ter que acordar todos os dias, nós vamos ter que fazer uma série de coisas. Até para comer, nós temos que escovar os dentes. Senão, nós vamos ter uma série de problemas. Então, eu queria que você pensasse qual é a sua prisão, quais são as suas prisões. O que tem prendido e limitado a sua mente? E que alternativas nós temos? E aí, se você tem dificuldade, pega um papel e comece a escrever. Mais um outro ponto. Faça uma lista das suas bênçãos. Se você se sente aprisionado, faça uma lista daquilo que não é a sua prisão, daquilo que são bênçãos na sua vida. Se você tem famílias, escreva isso. Se você tem amigos, escreva isso. Se você tem irmãos em Cristo, escreva isso. Se você tem um lugar onde morar, onde dormir, faça uma lista das suas bênçãos. O próximo ponto, próximo item. Como você tem deixado Deus guiar a sua visão sobre o presente e sobre o futuro? Porque, meus irmãos, estar numa prisão é muito mais uma questão de foco e de situação do que qualquer outra coisa. Você pode estar preso mesmo se achando livre. E como Nelson Mandela, você pode estar preso e sabendo que na sua mente você tem a sua liberdade. E aí faça uma outra análise de quais são os temas das suas orações. Se você tem mais lamentos, mais agradecimentos ou mais pedidos. Isso vai te mostrar um pouquinho como tem sido o seu relacionamento com Deus. Nós devemos orar sem cessar. Mas às vezes é interessante nós fazermos uma reflexão de como são as nossas orações. Se você pegar Salmos, você vai ver todas essas coisas. E às vezes no mesmo salmo, ele começa com lamento e ele vai terminar com um agradecimento. Na própria oração, às vezes o salmista ele acha a sua libertação. E por fim, a gente não tem só o exemplo de Paulo, a gente tem tantos outros como João, como Pedro, como Daniel, como José, como Estevão, como o próprio Silas que estava acompanhando Paulo e tantos outros. Então esses exemplos nos ajudam. São pegadas que foram deixadas em um campo minado. E aí quando nós encontramos essas pegadas, nós podemos ou segui-las ou tomarmos um outro caminho. A questão é que se nós tomarmos outro caminho, nós podemos pisar eventualmente numa mina. E por fim, o exemplo de Jesus. O próprio Paulo fala em Filipenses que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele assumiu a sua forma humana. Então, o que Jesus, em última instância, fez? Aquilo que Paulo fala, eu mesmo sendo livre, me fiz servo de todos, esse é o exemplo de Jesus. Muitas pessoas dizem, Deus não sabe o que eu estou sentindo. Sim, ele sabe. Ele veio em forma humana e ele sofreu na carne, sofreu fome, frio, sede, cansaço físico, da mesma forma que nós. Mas ele não pecou e deixou exemplo para nós seguirmos. Então, meus irmãos, que nós, aprisionados ou não, tenhamos o foco no alvo e em Jesus. Que Deus nos abençoe. Sérgio, ótima mensagem, Sérgio. Ixi, acabei de fazer uma besteira aqui. Só um instante. A projeção resolveu engasgar aqui. Deixa eu fechá-la e abrir de novo. Vai sem a projeção.
Deixa eu pegar o inário aqui. Eu tinha reservado os 61. O hino 61 do inário de capa preta. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Acho que está aberto já, Jô. Vamos orar então, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma manhã que nasce, estamos agradecidos porque estamos reunidos aqui, estamos agradecidos porque o Senhor sempre proporciona esse espetáculo que é o nascer do sol, que são os pássaros cantando, que é a vida que se renova todos os dias. E com essa vida vem uma nova chance, uma chance de fazermos o bem, uma chance de escolhermos fazer o bem. E por conta disso, ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos dando, ó Senhor Deus e Pai, saúde, nos dando entendimento, nos dando condições para que possamos, ó Pai, através da nossa vontade também, realizarmos o bem, do Teu Espírito, sermos guiados por Ti. E pela Tua Palavra, sermos orientados da melhor maneira possível. Pai, queremos Te pedir pelas pessoas que estão doentes, Te rogamos pelo Ney, Te rogamos pelo Rodrigo também, ó Senhor, por tantas pessoas que estão precisando, ó Senhor, nesse momento, da tua cura. E por conta disso, ó Senhor, pedimos que o Senhor possa estar conosco, porque realmente nós não somos nada, nós não temos absolutamente nada, só somos, ó Senhor, e só podemos viver por conta da Tua graça e por conta da Tua vontade. Nos abençoa, Senhor, nos dando também condições para que nós possamos, ó Pai, ajudar nossos irmãos, que nós sejamos realmente uma corrente que não se quebra, que está ligada por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus, e que por meio dessa corrente, ainda que afastados fisicamente, possamos levar o Teu Evangelho a todas as pessoas. Obrigado pelas bênçãos que vêm ao Senhor e que ainda não recebemos. Desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que nós as receberemos. Te agradecemos também, ó Pai, pelas provações, pelas lutas que nós temos todos os dias. É uma forma de nós nos fortalecermos, é uma forma de nós aprendermos aquilo que é necessário e aquilo que realmente tem valor. Não coisas fúteis, não coisas materiais, mas buscarmos as coisas do alto, porque juntando esses tesouros no céu, nós teremos, ó Pai, uma vida eterna contigo. Te agradecemos, ó Senhor, então, por esses irmãos que estão aqui hoje, por aqueles que não puderam estar, e nos ajuda, ó Senhor, então, a sermos realmente a igreja que o Senhor deseja, a noiva que foi escolhida e que está ao lado de Jesus.
E é em nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém.